Oi, gente! Hoje nós viemos apresentar o Eureka 2020. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou o Cauã. Eu sou o Pauan. Sou Rita. Bom, e o nosso tema é a determinação genética do sexo e a herança relacionada ao sexo na espécie humana. Bom, de princípio a gente tem que ter três definições básicas, que é o DNA, os cromossomos e o cariótipo. Bom, o que é o DNA? O DNA é um ácido nucleico que carrega nossas informações genéticas e ele tem papel hereditário. O que significa isso? É por isso que quando a gente faz o teste de paternidade, a gente usa o DNA. Através do DNA, a gente consegue identificar quem é aquele indivíduo, um pouco sobre a árvore genealógica dele, e por isso que ele carrega toda essa informação genética. Bom, depois temos os cromossomos. Os cromossomos são sequências de DNA que são formadas por genes que também carregam informações genéticas. Os cromossomos têm funções de controlar as funções das células. Bom, logo depois a gente tem um cariótipo. Cariótipos são conjuntos de cromossomos. Através da organização deles, que é organizada em pares, a gente consegue identificar de que indivíduo a gente está tratando. Por exemplo, nós seres humanos temos 46 cromossomos e 23 pares de cariótipos. Em continuação com a Ana Lu, temos o fenótipo e o genótipo. Refere a características visíveis que podem ser modificadas. E o genótipo é o conjunto formado pelos genes de um indivíduo que não são modificados naturalmente. O fenótipo inclui-se nesse conjunto as características morfológicas e fisiológicas de um indivíduo. O fenótipo resulta na expressão dos genes do organismo, na influência dos fatores ambientais e da possível interação entre os dois. E o genótipo, ou seja, o conjunto de todos os genes daquele organismo, ele é formado por uma combinação entre os genes do pai e da mãe. Quando nos referimos aos genes que ela possui, referimos ao seu genótipo. E aqui temos uma imagem para ilustrar o pólen e o pistilo. E a meiose, que é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. A meiose conduz à redução do número de cromossomos à metade. Como podemos ver aqui, elas repartem em metade, né? Começa com a replicação do ADN, depois a meiose 1, repartindo no meio, e a meiose 2, que reparte no meio novamente. E os gametas, que são as células responsáveis pela reprodução sexuada. Os gametas apresentam metade do conjunto cromossômico de uma espécie. Existem os gametas masculinos, que são chamados de espermatozoides, os animais, ou anterozoides, plantas, e os femininos, chamados de óvulos, animais, ou oosferas, que são as plantas. E aqui temos os gametas representando uma imagem. Bom, vamos falar dos tipos de herança. Tem dois tipos, as heranças ligadas ao sexo e a herança autossômica. Bom, a herança ligada ao sexo refere-se aos genes localizados em cromossomos sexuais que estão envolvidos na determinação de características. Assim, os genes localizados no cromossomo X, que tem alelo correspondente no cromossomo Y, seguem o padrão da herança ligada ao sexo. Então, a herança ligada ao sexo está restrita aos cromossomos sexuais. Enquanto a herança autossômica é a que ocorre no cromossomo que não é responsável pela determinação do sexo do bebê. As doenças autossômicas atingem meninos e meninas na mesma proporção. Então, elas podem ser recessivas ou dominantes, as heranças. Então, é recessiva quando um alelo sozinho não é capaz de manifestar determinada característica. Dizemos que uma herança é dominante quando apenas um dos alelos é suficiente para manifestar tal característica. Aí temos outra imagem. Bom, falar das heranças ligadas ao sexo. Pode ser ligado ao cromossomo X. Quando o gene alterado está no cromossomo X, esse tipo de herança tem um padrão recessivo, é a herança materna. Nesse caso, os homens herdam os genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as mulheres herdam do pai e outro da mãe. Exemplo, daltonismo e hemofilia. Restrito ao sexo. Esse tipo de herança corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, denominados de genes holândricos. Esses genes são herdados de pai para filho. Exemplo, hipertricose. Influenciada pelo sexo. Este tipo de herança ocorre quando alguns genes expressam-se em ambos os sexos, mas comportam-se de modo diferente em homens e mulheres. Exemplo, calvície.
Heranças autossômicas. A recessiva significa que para uma pessoa ter a doença tem de herdar 2 cópias alteradas do mesmo gene, uma do pai e outra da mãe. Exemplo, a fenilcetonúria, a fibrose cística e a anemia das células falciformes. E a dominante é uma expressão que quer dizer que uma certa doença aparece em todas as gerações de uma família. Quando o progenitor é portador do gene da doença, existe um risco na ordem de 50% de cada descendente herdar o gene e apresentar manifestações do problema. Exemplo, doença de Huntington, a distrofia miotônica e a polineuropatia amilodótica familiar. Agora eu vou citar 2 síndromes relacionadas ao cromossomo. Primeiro, a síndrome de Down, o que é e a sua causa. A síndrome de Down é um distúrbio genético causado quando uma divisão celular anormal resulta em material genético extra do cromossomo 21, que também causa atrasos de desenvolvimento e intelectuais. A explicação e os sintomas. Este cromossomo extra aparece no par número 21, por isso a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. A síndrome é uma ocorrência genética mais comum que existe, acontecendo em cerca de 1 a cada 700 nascimentos, independentemente da raça, país, religião ou condição econômica da família. E alguns dos sintomas é o atraso no desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem, atraso de fala em uma criança ou aumento de peso e estatura abaixo do normal. Agora, a síndrome de Turner, o que é e a sua causa. A síndrome de Turner é uma anomalia dos cromossomas sexuais em que as meninas nascem com o cromossomo X parcial ou completamente ausente. A síndrome é causada por um cromossomo sexual ausente ou incompleto. Os sintomas. Alguns sintomas é a baixa estatura, peso salado e menor que o normal, tórax largo, infantilismo sexual, baixa implantação de cabelos na região da nuca. E é isso. Obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.